Antes de começar, um convite para que você possa se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Boa palestra para você. Além daqueles fatores que eu sinalizei, né, lá que foram apontados pelo Salomé e que eu desenvolvi aqui um pouco junto com vocês, a gente pode chegar à conclusão de que um casamento ele é muito maior do que uma relação a dois. O casamento ele tem uma série de outros fatores que vão, de alguma forma, ajudar a endossá-lo. Ele vai ser uma construção que envolve vários outros aspectos e que também vão ter uma interferência direta no seu desenvolvimento e também, quando é o caso, no seu encerramento. O primeiro deles que eu separei é a questão das famílias. A sua família e a minha família. E que não vão virar nunca uma família só. Não tem como a gente querer fazer com que o sistema de uma família seja traduzido na outra ou vice-versa. O que transforma a relação também num desafio de aceitação. A gente casa com a gente casa com um e com toda a sua história. Uma história que vai trazer uma série de heranças, não só na formação da personalidade da pessoa com quem nós convivemos, né, do nosso outro, mas também na forma como as coisas são tratadas. Cada família resolve as coisas de um jeito e o outro vai trazer consigo essas heranças e que muitas vezes a própria família acaba sendo um grande motivo de desentendimento por uma dificuldade de aceitação. E aí teria uma solução ótima, né, que era a ideia de, então a gente casou, eu casei com você, eu não casei com sua família, então aparte-se da sua família. Dá certo? Não dá. Tentar negar os parentes do outro, tentar fingir que os parentes do outro não participam da relação, eles vão aparecer sim, e eles vão aparecer com muito mais força, porque eles vão aparecer a partir do inconsciente do outro. Essa negação vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada de uma forma inconsciente, mas ela vai se fazer presente sim, e vai se fazer presente muito provavelmente com muito mais força e muito mais ênfase quando a gente tenta ignorar a presença da família do outro. Tá? Então, é o bom e velho aceita que dói menos, que a coisa vai ficar tende a ficar um pouco mais razoável. Tá? Um outro problemão que a gente vê nas relações são os casamentos de alta performance. São os casais que eles têm de ser divertidos e sociáveis, mas também caseiros, têm de ser bons pais, têm de ser bons profissionais, têm de ser amigos exemplares, têm de dialogar muito bem. Esse ter de, né, transformando essa relação numa relação performática e de uma alta performance, acaba imprimindo uma cobrança ainda maior. A gente já viu essa série de fatores que são fatores comprometedores para a relação, né? E se a gente ainda tiver por obrigação sermos os melhores? A chance de essa relação se transformar num barril de pólvora, onde as pessoas até para fora, né, a performance é boa para quem assiste, né? Ela não é boa para quem participa dela. Nem sempre, às vezes custa, né, para quem participa dela. E para fora o espetáculo pode ser ótimo, e aí vira aquela relação que quando acaba ninguém acredita, né? Mas como, gente, como aquelas pessoas puderam se separar? Elas eram tão perfeitas, elas se davam tão bem, para fora funcionava super bem, mas para dentro o custo disso era um custo muito alto. Isso é resultado de uma ambição muito grande. De uma ambição muito grande e também do maldito conceito de felicidade, né?
A gente tem a ideia de que para ser feliz temos de ser perfeitos. E esquecemos de que a perfeição ela não somos dignos da perfeição, né? Então, a gente começa a criar uma série de critérios e de exigências para si mesmo e para o outro que vão transformando essa relação numa relação inviável. Um outro ponto é o casamento SA, que é uma complementariedade aí do casamento de alta performance. É aquele casamento que é um ótimo negócio. Então, assim, a gente funciona muito bem, a gente paga muito bem as contas, a gente tem um padrão de vida diferenciado, com muito mais conforto, porque estamos juntos. A gente trata bem o cuidado das crianças, a gente consegue resolver. O casamento vira uma empresa redondinha, que funciona super bem. Mas que na relação entre os dois, a situação fica opaca, né? Ela perde a vivacidade que ela deveria, não sei. Volta para o casamento medieval, o casamento de aparência, aquele casamento arranjado e que funcionava super bem, inclusive porque tinha a manutenção do casamento a partir dos amantes, né? Da senhora e do senhor. Aí vira um casamento ótimo, porque as pessoas elas voltam para casa apaixonadas, elas voltam para casa felizes e vivazes, a empresa funciona muito bem, a gente produz mais quando a gente está satisfeito. Um outro aspecto também aí desses males, dessas máculas do casamento, é de que juntos somos mais fortes. Não, gente. Não necessariamente o fato de estarmos juntos vai fazer com que essa parceria seja uma parceria indestrutível, que o enfrentamento ele vai se dar a partir dessa coalizão de forças. Até porque os grandes enfrentamentos que mobilizam a nossa vida são enfrentamentos internos, onde o outro muitas vezes é motivo ou de distração ou de projeção, para que a gente evite esses enfrentamentos internos. Então, é pensar que sempre que a gente tenta endossar nessa força do casal o argumento de que a vida é melhor por sermos fortes, é sinal de que a gente está meio desconectado com a nossa vida individual. A nossa vida individual, se ela está bem estruturada, o casamento vai ser legal mesmo. Ele não vai ser perfeito, né? Ele não vai ser o casamento de salvação. Não vai precisar ter salvação porque eu mesmo estou me dando conta da minha vida. Um outro ponto também, esse é ótimo, que é da intimidade do casal. O que é intimidade, gente? O que estabelece uma relação íntima? É uma relação que pertence àquele pequeno grupo, né? Ou aquele casal, ou aquele pequeno grupo. Onde não tem a participação de outros, de terceiros. Onde o outro ele é visto como alguém que não precisa, que não merece, que não deve saber de todos os nossos códigos, saber do que acontece aqui dentro, saber de como as coisas funcionam entre nós. E o que acontece na prática? Gente, eu tenho muitas amigas mulheres, né? Eu sei de tudo que eu não precisava saber sobre tudo dos parceiros delas. Tudo, tá? Como é que a gente pode pensar numa relação que se dá com intimidade se a gente convida um intruso para participar da história? O que fica preservado da história do casal mesmo? É pensar que sempre que a gente vulnerabiliza essa intimidade, existe uma vulnerabilidade de todo o casamento, de todo, até mesmo daquele ar de encanto que o casamento deve trazer. Não estou aqui reforçando a ideia do amor romântico, não é isso, é justamente o contrário disso. A gente também não pode ter a gente não pode querer apagar fogo com gasolina, não é isso? A gente não pode querer também sair da ideia do romantismo
e dissolver totalmente as possibilidades da relação íntima do casal, agindo dessa forma. Uma outra coisa também, que é um ponto extremamente sensível e muito pouco comentado, a não ser com os amigos e as amigas, né? Com esse povo, com os intrusos que a gente convida para dentro da relação, que é a sexualidade. Uma sexualidade que depois do casamento tem que ser uma sexualidade normal. Como é que vocês são na cama? Normal. E o que é o normal? Né? Normalmente, o normal, ele é o quase casto. Né? É aquela sexualidade que é uma sexualidade muito distante do verdadeiro desejo e onde o prazer também é um prazer muito falso. Eu tenho um livro que eu gosto bastante, eu não vou lembrar o autor porque eu sou essas pessoas que esquecem, mas que ele começa o livro dizendo, é um livro sobre fantasias sexuais, uma pesquisa que ele fez com quase 5.000 pessoas, um catatal desse tamanho. E ele fala, ele começa com um questionamento, você sabe por que as pessoas transam de olhos fechados? De olhos fechados a gente pode transar com quem quiser, como quiser, né? A fantasia, ela não tem limite. E aí é pensarmos que, muitas vezes, em nome dessa sexualidade acima de qualquer suspeita, dessa sexualidade normal, dessa sexualidade que não choca o outro, que não perturba o outro, ou que socialmente é o aceito, do que culturalmente é o mais desejável, agora vocês são uma família, né? Então pode mais. Esse tipo de coisa é coisa de adolescente, isso é coisa de quando a gente não tem compromisso. Agora você é uma pessoa séria. E essa sexualidade ela vai fazendo com que a gente vivencie o prazer de uma forma muito meia-boca, muito... E também pelo tal do silêncio que acaba sendo um dos grandes vilões que a gente está vendo aqui. As pessoas têm medo de comunicar o que desejam, o que querem, como se sentem mais à vontade, no que fantasiam, porque elas têm medo de, ao chocar o outro com uma fantasia, que isso se transforme num grande problema para o casal, ou então de que se a pessoa manifeste determinado desejo, talvez não me ame mais. Como se o amor fosse feito disso. Então, é pensar que viver essa sexualidade também acaba sendo um dos atalhos para a separação. E, por último, Jung diz que a segurança social ela diminui a segurança psíquica. Ou seja, que sempre que a gente tenta se ajustar à ideia do social, do coletivo, da persona, né, desse universo de aparências que somos nós em convivência, a gente está se afastando do nosso cerne, da nossa alma, daquilo que se traduz positivamente de uma forma individual no nosso psiquismo. Diante disso tudo, a gente tem aí uma problemática, né? Vocês já viram um Boeing de perto, né? Aí você fica do lado do Boeing olhando para ele, você fala, como é que isso voa, né? É igual um casamento. Depois que a gente olha para tudo isso, olhar para um casamento e falar assim, como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode voar? Acaba ficando meio complicado. Fica meio difícil da gente imaginar, a partir de tanta improbabilidade, como é que um casamento pode ter êxito. Né? Mas dá para ter, gente. Vamos lá. O que nós vimos aí ao longo de todo esse período da palestra é de que o grande mal da comunicação é que ele vai tirando de nós criatividade, coragem e individualidade. Ou seja, ele prejudica o cerne do amor, diante daquela ideia de que o amor é um ato contínuo
de criação, de que o amor é um diálogo, de que a gente tem que buscar no diferente o chamamento para que a relação se mantenha. Ou seja, a gente faz muito errado, né? A gente se relaciona de uma forma muito equivocada. Do jeito que a gente vai caminhando para o abismo e se choca quando tropeça. Uma outra coisa é que, assim, muito de todos esses argumentos e comportamentos se dão em nome do tal do amor. A gente fala que está fazendo isso porque ama, né? E aí, essa distorção do afeto, ela vai comprometer demais o amadurecimento da relação. Falar que ama ou dizer que está fazendo em nome do amor não deve ser uma panaceia para a resolução dos problemas. A gente tem de ter uma apropriação mais responsável dos nossos atos, da forma como a gente age, se de fato a gente quer amar. Também sobre isso é interessante, né? Porque assim, a gente fala que tudo é amor porque a gente não sabe o que é emoção. A gente tem uma dificuldade enorme de nomear as nossas emoções, de identificar as nossas emoções, de discernir as nossas emoções. Da mesma forma como a gente tem uma dificuldade enorme de discernir o que a gente quer. Então, é pensar que trabalhar melhor as nossas emoções é uma forma também que a gente tem de aprender a se relacionar melhor, né? Se a gente voltamos para a velha ideia do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, maior a chance eu tenho de me relacionar com o outro. Ou então, estamos numa instituição católica, né? Amar um ao outro como se ama a si mesmo. Não tem como você amar mais o outro se a referência do amor tem de ser a referência do amor próprio. E amar-se é cuidar-se também, é entender-se, é perceber como é que as coisas funcionam dentro de si. Tem um argumento, né? Nossa avó dizia que brigar não é bom para o casamento. De fato, não é. Brigar é bom para o casal. Para o casamento, não é. Sempre que a gente briga, a gente está colocando em xeque vários daqueles valores dos contratos iniciais que a gente assinou em branco, lá do começo. A briga, ela pode ser uma ameaça real para o casamento. Mas eu não sei se também a gente tem de defender tanto o casamento como instituição, defendê-lo mais do que defender o próprio casal. O Gaiarsa, ele fala que nas brigas a gente define mais distâncias do que aproximações. Brigar é uma forma que a gente tem de defender também a nossa individualidade. Eu brigo para dizer que eu não gostei disso, disso e daquilo, que aquilo me atingiu dessa forma e que essa situação não pode se repetir. A proposta da boa briga é essa. Não é a acusação do outro ou dizer o erro do outro, né? É falar de si a partir do ocorrido. E ao falar de si, é falar também da relação que se estabelece com o outro. Uma coisa também que se perde muito grande parte de toda essa história poderia se resolver com bom humor. Se nós aprendemos a rir, a ver o quão banal é a maioria desses chiliques que a gente dá ao longo do casamento, se a gente começar a olhar e entender muitas vezes como chiliques, muitas vezes isso pode se facilitar enormemente. É claro que tem que ter um limite razoável para isso. E assim, é rir do nosso chilique. Do meu e do nosso. Rir do chilique do coleguinha não é legal, né, gente? O que o outro está requisitando é real para o outro. É pertinente ao outro. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é esse bom humor sendo usado da pior maneira. Que é usar o bom humor para poder, de alguma forma, atingir a vulnerabilidade do outro. E não para poder, de alguma forma, ter uma medida mais razoável de quais brigas valem a pena ter.
é pensar também que quando a gente assume uma postura muito solene dentro da relação, até mesmo na hora de discutir o que precisa ser discutido, se a gente tem de sentar de uma determinada forma, num determinado lugar, para falar, então, vamos conversar sobre nós. Essa solenidade, ela foge completamente do que é natural dentro da relação, não é verdade? A gente se comporta o tempo todo desse jeito. A gente tem que fazer uma cerimônia gigante, a cerimônia da DR. Se a gente faz isso, aquilo dali vai virar o quê? Um fator excepcional dentro da relação, não é? É tipo sair de férias. Você faz um parênteses no tempo e no espaço para poder discutir essa situação. Essa situação ela tem que ser discutida o tempo inteiro. A gente tem que pegar a ADR, amassar, pulverizar e soprar dentro da relação inteira. Medo de falar com o outro é a coisa mais... A gente tem medo de falar com o outro porque se falar pode acabar o casamento. Aí a gente não fala e acaba o casamento. Então, se a gente tem aí uma série de nós, chega uma hora em que a gente precisa desatar esses nós. Muitas vezes o pensamento que a gente tem para essas questões todas é de que é como é. Vá se aconselhar com mais velhos não tão sábios assim. Marido é assim, minha filha. Aí a coisa fica como tá, né? A gente perde a oportunidade de fato, imprimir uma diferença naquela relação que se deu, né? Essa letargia também, que muitas vezes a gente assume, ela vai contra a própria alma. Então, a alma ela pede realização. Ela pede progressão. O que ela faz? Ela vai encontrar situações na vida que vão trazer o problema para dentro de casa. Já que a gente não consegue enxergar o problema, ela traz o problema, ou ela traz o contraste, melhor dizendo, né? A alma vai trazer o contraste para que o problema fique evidente. E para que, a partir desse problema evidente, a gente consiga se rever dentro da relação. Então, eu trouxe aqui um exercício de reflexão para vocês, para os casados, para os ex-casados e para os que pretendem se casar, para que vocês se façam alguns questionamentos sobre como anda a saúde emocional aí de vocês. Como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Quais são as mudanças que vocês prospectam para esse período? Como é que vão ficar as histórias e os comportamentos que geram queixas entre vocês? Aquilo que vocês já conseguem identificar hoje como algo problemático, né? Como é que vocês pretendem encaminhar? E também, como é que ficam as histórias que já foram vividas e que vocês ainda usam como argumento, né? Elas ainda servem de argumento para a manutenção de uma problemática, de uma briga. Quais são as queixas e os temores de hoje e como vocês pretendem evoluir com isso? O que faz mal à relação de vocês? Do que vocês temem nessa relação? Como é que está o sexo, hein? Como é que você acredita que vai ser daqui a 10 anos? Se é que vocês acreditam que vai ser, né? Daqui a 10 anos. Como é que você se sente realizado com a sua individualidade? Você crê que consegue permitir e estimular a realização do outro? Enquanto indivíduo, né? Não só na realização do casal, para se transformar num casal de alta performance, mas para olhar para a realização de cada um de vocês e entender que o casamento pode ser um veículo para a realização individual de cada um. E aí um questionamento final que eu nem escrevi, mas vocês têm coragem de dialogar sobre tudo isso?
entre si. Pegar esse questionáriozinho assim, na tarde de hoje vamos fazer uma coisa diferente? Vamos sentar e vamos conversar sobre essa história? Esses questionamentos, eles vão trazer uma coisa chamada crise. E que é importante a gente entender a função da crise, tá? O Salomé também, ele fez um roteirinho de fases da problemática relacional, que eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Ele fala que o primeiro momento na dinâmica relacional é um momento de colusão. É a negação do mal e da projeção, a adulteração da individualidade em nome da relação. Vamos lá, traduzir isso. É o momento em que os parceiros fazem um conluio. Não tem nada de projeção, eu te enxergo do jeito que você é, você me enxerga do jeito que eu sou, e tá tudo bem, não tem mal entre nós, a gente se ama, nascemos um para o outro. E somos perfeitos. Inclusive, o seu defeito é uma coisa até engraçadinha, que eu gosto dele, né? Acho bacana você ser assim. Disso, a gente evolui para uma luta por poder, porque isso também não dura muito tempo. Né? Graças a Deus, essa ilusão ela cessa logo. E aí a gente vai começar a perceber que a gente está perdendo individualidade dentro da relação. Vamos querer o quê? Reaver nosso território. Só que geralmente a gente não quer só o nosso território, a gente quer o nosso território e um pedaço também do território do coleguinha. E aí, o que a gente vai fazer? Vai começar a jogar com influências. Eu vejo no que eu sou forte, no que o outro é fraco. Isso tudo, gente, não é deliberado, assim, a partir do dia 27 de setembro eu começo. Não, não é. Isso é um processo natural, inconsciente, que a gente vai desenvolvendo, tá? Então, assim, a gente vai ter nessa luta por poder, a gente vai perceber-se reagindo às influências do outro e também às expectativas que o outro projeta sobre nós. E aí, o que a gente vai querer fazer? O mesmo. A gente transforma uma relação que antes era uma coisa só num joguinho, né? Nesse joguinho, muitas vezes a gente vai mostrar para nós mesmos um lado diferente daquilo que a gente é. É quando a gente se vê fazendo as coisas que a gente não devia fazer. É quando a sombra escapa da gaiola. Entende? É quando a gente se vê falando ou fazendo aquilo que normalmente não faria diante do outro. Terceiro ponto é a tal da crise. A crise chega quando eu me dou conta de que o contrato inicial feito lá na relação, ele foi quebrado. Né? De alguma forma, aquilo que estava acordado inicialmente não está sendo mais só aquilo. Entraram novos personagens, novas atuações, novas demandas no script. O que é ruim? Não. A vida é dinâmica. A vida não vai ser exatamente como era no dia que eu conheci o outro. Vão aparecer novas situações, vão entrar novas demandas ali que vão exigir de nós um investimento. E esse investimento, né, em novos interesses, em novos papéis, vai ser interpretado dentro dessa relação como um momento de crise, um momento de vulnerabilidade. Aí o que a gente faz com essa crise? A gente entra em conflito. Né? O conflito é a identificação da crise e as tentativas de superação que vão situando as necessidades e quem se é hoje. Ou seja, eu vou defendendo um novo olhar sobre aquela mesma relação. Não, era desse jeito, mas naquela época não tinha isso, isso e isso. Agora que tem, a gente vai precisar se rearranjar para que essa relação possa se manter viva, ativa, interessante, produtiva, amorosa. Né? O conflito não é um problema. O conflito é um questionamento, é uma revisão interna antes de qualquer coisa. Se a gente consegue atravessar bem o conflito, a gente chega na fase do noivado. Não o noivado de botar a aliança, do ritual, né, religioso e tal, mas o noivado
que é um reconhecimento e a aceitação das diferenças do outro. Eu vou entender que o outro funciona melhor daquele jeito porque é o jeito que ele consegue funcionar. Né? E que a partir desse reconhecimento, dessa aceitação, o que eu vou desenvolver em mim é a alteridade. Eu vou começar a valorar a diferença do outro. A diferença do outro vai ser acréscimo. Não necessariamente o acréscimo projetivo de, então ele faz, fica por conta dele. Mas um acréscimo de engrandecimento para mim. Como é que eu posso me reconhecer nesse lugar também? Como é que eu posso, assumindo esse lugar que ele assume com tanta naturalidade, com tanta facilidade, melhorar a minha própria história, melhorar a minha própria vida? Nesse momento, as responsabilidades crescem na medida em que as expectativas diminuem. Eu espero menos do outro e eu me responsabilizo mais, não só pela manutenção da relação, como pelo meu desenvolvimento também, tá? E aí o último lugar, que é um lugar de cocriação, onde a diferenciação e a valorização dos agentes, eles vão ser valorizados e eles vão ser diferenciados como indivíduos. Aí é aquele casamento bacana, onde um casamento forma duas pessoas. Né? Onde eu consigo, a partir do próprio casamento, melhorar quem eu sou, valorizar quem eu sou, dar vazão a quem eu sou, em vez de fazer o contrário, que é o que sustenta toda a cadeia problemática, que é deixar de ser quem eu sou em nome do casamento. Tá? Esse processo todo, ele não deixa de ser um acordar de um sonho para cair em si. O sonho que eu estou colocando aqui não é o sonho onírico da linguagem junguiana, mas é o sonho da ilusão. Né? Daquela ilusão inicial do casamento, como aquele ser, aquele ente que é indiviso, que é eterno, que é complementar. Eu vou entender que eu posso, em mim, fazer com que essa relação seja uma relação mais interessante. A primeira coisa que a gente vê nessa história é que ser feliz, não ser feliz é diferente de ser infeliz. Muitas vezes a gente assume um discurso de infelicidade dentro de um casamento porque a gente esperava que o casamento fizesse de nós pessoas felizes. Esse ideal de felicidade é uma perseguição que destrói muitas relações potencialmente ótimas. Né? E aí não são as relações performáticas, são relações que de fato seriam muito válidas, elas teriam muito a oferecer se as pessoas não estivessem tão obstinadas por uma felicidade que mais soa como uma empolgação constante, é um olhar meio lisérgico para a realidade, de ver as coisas coloridas demais, interessantes demais e fantasiosas demais. Um outro ponto é que nessa revisão, vocês lembram lá de Ciranda Cirandinha, o anel que tu me deste era de vidro e se quebrou? De que é mesmo o anel da relação de vocês? É de vidro? É de diamante? É de uma pedra que cabe uma flexibilidade maior para uma nova lapidação? Esse ponto é entender que não necessariamente a forma como a gente começa é a forma que vai se manter. Tem anéis de vidro. Existem vários casamentos que são anéis de vidro. Principalmente pela expectativa que se tinha quando se resolveu contrair esse casamento. E aí o que é de vidro quebra e não se emenda mesmo. Mas existem várias outras possibilidades que são possibilidades saudáveis de relação. O Gaiarsa, que era um grande defensor da briga, né, do casal, ele dizia que as pessoas tinham que se separar não uma vez, elas tinham que se separar sempre. Sempre que desse vontade, se separa. Qualquer coisa volta. Né?
Assim, não tem problema, se distancia, para de falar, leva a mala, traz a mala de volta, que dessa forma a gente teria conseguiria concretizar essa separação, até mesmo para a gente poder perceber a falta real que o outro faz. Se não, eu tenho uma falta estimada do outro. Eu acho que eu não posso me separar, porque se eu me separar eu vou ficar assim, assim, assado, porque o outro me faz tal e tal falta. E às vezes a gente se separa, gente, e pesa 2 gramas a separação. Você fala, gente, por que não antes, né? Uma outra coisa que ele também diz é que a gente tem que brigar a mesma briga até 10 vezes. Se você tem, apesar dele ser um grande defensor da briga e da separação, ele fala hipoteticamente de que a mesma briga, brigar pelo mesmo tema, tem de ser só até 10 vezes. Porque depois, para que você vai brigar por uma coisa que não vai mudar? Né? Aí é a hora de se mudar, talvez. Né? Não de esperar uma mudança de uma coisa que não aconteça. Né? É o que o Beckett dizia, que a gente tem que errar de novo e errar melhor. Né? Assim, tentar, de alguma forma, extinguir as possibilidades para saber se, de fato, aquela situação ela não tem uma escapatória. Né? Existem várias possibilidades de transformação, mas a gente também tem que saber o momento, que é o momento de suspender esse processo. Né? Uma coisa que a gente falou lá atrás dos defeitos, né, das falhas da relação e que precisa ser reforçado, é que todo desenvolvimento é desigual. O desenvolvimento de um casal, ele não vai se dar sempre de uma forma fluida para ambos em todos os aspectos. Só que essa desigualdade, ela não pode ser confundida com exclusividade. Um pode, o outro não. Né? Ele tem que ser um desenvolvimento mútuo, onde as pessoas elas têm um compasso, onde elas possam se, de alguma forma, fazer bem um para a outra. Se esse desenvolvimento não está sendo feito de uma forma mútua, é sinal de que essa relação talvez ela não esteja sendo saudável para ambos. Nesse momento também é um momento em que a gente faz um movimento interessante, que é o movimento de recolhimento das projeções. É o momento em que o encanto, aquele encanto inicial lá, ele vai se desfazer. A Von Franz ela faz uma lista de 5 fases da projeção que acho que são interessantes para a gente pensar no que seria esse recolhimento. Tá? O primeiro é a confusão do que é interior com o que é exterior. A gente entende que o que está acontecendo fora é real, sendo que o que está acontecendo fora é só uma interpretação minha daquilo que está fora. Se eu consigo ter uma clareza sobre a minha questão interna, muito dificilmente, é mais difícil, melhor dizendo, que eu venha a projetar. Num segundo momento, nós vamos nos dar conta de que a realidade é diferente, tem uma discrepância da realidade que a gente vê fora com aquilo que a gente imaginou que seria. O terceiro momento é quando a gente assume esse reconhecimento, né? Quando eu consigo de fato dizer para mim mesmo que as coisas realmente não funcionam de um jeito como eu imaginei que seria. O quarto é admitir um equívoco sobre isso. É mais que um reconhecimento interno, é a gente conseguir admitir que esperava mais do outro do que o outro de fato teria para poder oferecer. E aí em si, no último estágio, seria eu conseguir buscar em mim aquilo que eu procurava tanto no outro. Quando eu consigo fazer esse ciclo inteiro, o que eu estou fazendo é recolhendo essas projeções. Ou seja, aquilo que eu depositei de expectativa sobre o outro, porque eu imaginei que o outro seria o competente a fazer, eu começo a trazer essa competência para mim mesmo, e aí esse vínculo que está estabelecido entre eles vai se desfazer. Uma grande vantagem quando a gente consegue fazer esse movimento de recolhimento das projeções na relação a dois
é que a gente vai perdendo aos poucos a ilusão de um grande protetor simbólico. De enxergar que no outro, com o outro, o mal não vai me atingir, o bem vai estar sempre perto. Que é uma remanescência que nós temos das imagens parentais, da imagem de pai e de mãe. Então, assim, eu não vou mais esperar isso do outro, porque eu não vou poder mais esperar isso de ninguém. Eu vou entender e eu vou lidar positivamente com o meu desamparo existencial, de que a gente de fato nasceu só e vai morrer só, mesmo que a gente esteja do lado de outra pessoa. Esse movimento, ele gera uma deflação nas expectativas na salvação exterior também. Então, assim, eu vou esperar menos que um dia a minha vida seja pura, simples e cristalina, sem nenhum problema. A gente vai se afastando desse propósito de salvação. Para os religiosos, salvação a gente vai ter depois que a gente passar para o lado de lá, né? Como a nossa função aqui não é de defesa de uma crença, a gente tem que tentar se salvar por aqui mesmo. Se salvar não, né? A gente tem que aprender a conviver com o que temos, com quem somos, por aqui mesmo. E ali eu disse que o recolhimento das projeções faz com que o encanto se desfaça. O encanto com o outro se desfaça. Mas também a gente pode pensar que quando a gente faz todo esse movimento, eu me torno uma pessoa mais interessante. E aí o encanto pode se refazer. Ou seja, dá pra gente atravessar tudo isso dentro de uma relação, não necessariamente tendo de encerrar essa relação. Né? Pode ser que eu tenha um casamento que vai morrer. Sempre tem um casamento que vai morrer. Quando a gente se dá conta de que a coisa não está boa, é porque aquele casamento vai morrer. Eu posso voltar a casar, dentro da mesma história, com aquela mesma pessoa. Mas aí eu não serei mais a mesma pessoa e a pessoa também não será. Então, o casamento tem uma morte simbólica desse casamento para que ele possa ressurgir. Toda essa perspectiva, ela nos leva a um chamado que é quase que compulsório na alma. A crise, ela tem uma força muito grande para nos defender a mudança. E uma mudança que muitas vezes nada mais é do que uma realização do si mesmo. É aquele conceito junguiano que eu citei lá no começo, de individuação. Né? A individuação, ele é o caminho de enfrentamento que a gente tem para poder lidar e integrar os opostos que nos habitam. Difícil de pensar, vamos lá. Eu sou o João. A minha alma, ela tem uma força que é quase instintiva para me realizar enquanto João, para que eu possa ser o melhor João que eu poderia ser. Entre todos os Joões do mundo, não. Comigo. É a realização da minha alma, dos propósitos que são mais intrínsecos e mais individuais dentro de mim. Esse é um processo que a gente vive ao longo da nossa vida. Ele não se encerra. A priori, ele se encerra na morte, né? Porque aí a gente já não tem mais o que integrar. Mas pensar que quando eu vou viver esse movimento todo, aquele mal que eu falei lá atrás, quando eu falei de sombra, né, aqueles aspectos diabólicos e do mal que é a sombra, deixam de existir. Por quê? Porque eu vou entender que aquilo que eu julgava como mal faz parte de mim também. E aí a minha vida ela vira uma coisa inteira, não mais fracionada entre bem e mal, entre consciência e inconsciente. É claro que o conceito de individuação ele é um conceito utópico. Não tem como a gente pensar numa pessoa e falar assim, nossa, hoje eu acordei de manhã individuado. Não rola. Ele é um processo que a gente vai galgando, se dedicando, para que um dia a gente consiga chegar
próximo dele. A crise que nós vivemos dentro da relação, assim como todas as crises que nós vivemos ao longo da vida, ela vai ter uma força, ela vai estar mobilizada por uma transição de arquétipos que me regem. Então, por exemplo, quando uma mulher tem um filho, até então ela já tinha sido tocada pelo arquétipo materno porque ela teve mãe. Mas ela passou a adensar muito mais o arquétipo materno depois que ela vai ter uma criança. Essa transição de uma jovem mulher para uma mãe é uma mudança de uma força arquetípica que vai estar ali atuando. É fácil isso? Não, é um parto. Né? O exemplo não foi de propósito, mas é um parto. É uma situação crítica, é uma situação que nos leva a uma série é a chegada de um novo que faz com que eu tenha que me readaptar à minha realidade. Muitas vezes o que a gente vê é que no desenvolvimento da nossa vida, no desenvolvimento da nossa história, nós vamos sendo chamados a mudanças, e essas mudanças, num determinado ponto, elas são muito importantes. É o momento da passagem do meio, que é o momento em que ocorre grande parte dos divórcios, grande parte dessas separações mais longas e expressivas para a alma. É o momento em que eu me dou conta de que ao longo da minha vida, da primeira metade da minha vida adulta, eu criei um falso eu. Eu criei uma criatura que tinha que atender a várias demandas do mundo. Demandas de reforço de persona, do que eu tenho, dos lugares que eu fui, do que eu consegui desenvolver e tal. Esse falso eu, o Hollis coloca como como algo que atende muito às expectativas da persona, né? Ou seja, da forma como eu me situo dentro do coletivo, dentro da sociedade, e também ele tem como guia a projeção dos conteúdos parentais. É como se fosse o desligar-se, né? A oportunidade que a gente tem para se desligar ali dos conteúdos de pai e de mãe. Só que chega num determinado ponto que a gente chega no meio da vida. Supostamente no meio da vida, né? Que a gente não sabe quanto tempo a vida dura, mas é o momento em que chega uma consciência de que agora o sol tende a se pôr. Que ele já chegou no seu ápice e agora ele vai se pôr. Essa passagem do meio, que é o início dessa segunda idade adulta, ele vem como uma quebra de supremacia do ego, né? O ego que se achava, que foi se fortalecendo nessa primeira metade da vida adulta, a partir da persona e tal. Ele vai perder uma supremacia, ele vai entender que ele não é o dono do castelo, de que ele é só um zeladorzinho, né? Assim, que tem muita importância como zelador, mas que ele não é quem determina a função da vida. E isso também dá um novo significado para essa própria vida. Não é fácil, é um momento de crise mesmo. Mas é um momento também onde nós conseguimos cobrar de nós próprios tudo aquilo que foi negado, que foi postergado ou que foi negligenciado para poder fazer crescer esse falso eu. É voltar a beber da fonte. Nisso, a gente vai perder muito dessa ilusão de imortalidade, de grandiosidade e de perfeição que o ego defende. Né? O ego acha que ele pode tudo. E aí nisso, essa passagem do meio, né? Essa crise da passagem do meio, serve para desestruturar essa ilusão. Ou seja, é como se a gente desse fim a um aspecto ruim da infância. A infância traz isso, né? A infância traz essa crença, onde a gente também vai romper muito forte com as dependências, as relações que a gente espera
de agentes externos para saciar a minha necessidade interna. E também, com isso, vai brotar dentro de nós um realismo muito maior sobre o tamanho da vida. Uma vida que não é mais super, onde o foco não é mais o querer do eu, mas o eu tem de se adaptar a um querer maior. É uma rendição. É aquilo que na autobiografia do Jung, ele traz a primeira frase dizendo que a vida dele é a história de um inconsciente que se realizou. O que ele quis dizer com isso é que não é uma frase de soberba, é justamente o contrário. É ele falar que o ego teve de se submeter ao inconsciente, a uma coisa que é muito maior, que precisava se realizar e que se impôs para poder se realizar. A escrita dele é a escrita de uma pessoa quase que individuada, né? Não dá para a gente dizer isso porque, como eu disse, como ele mesmo disse, né, esse conceito é um conceito utópico, mas eu acho que essa frase é boa para ilustrar como é que isso se dá. Nesse realismo que a gente adquire nessa segunda metade da vida adulta, ele vai também chamar para as verdadeiras necessidades da nossa alma. Vai fazer acordar um mito pessoal da nossa infância. Quem eu sou de fato? Não naquilo que eu me transformei para atender às expectativas do outro, aquilo que eu entendia como importante, mas quem eu sou? O que eu quero? Ou seja, tem uma criança que ela deixa de ser uma criança ferida, que a gente vai buscar sanativo para ela ao longo de um pedaço da vida, e a gente vai acordar uma criança divina que vai nos ensinar quem nós somos, né? Que vai nos pegar pelas mãos e nos levar nesse caminho. Eu dei essa volta toda porque o Jung coloca o casamento, a relação, como a via régia do autoconhecimento e da realização de si mesmo. Né? Inclusive, ele traz a imagem do casamento, a imagem na alquimia do casamento, para poder falar do desenvolvimento da psique. Ou seja, a gente tem de entender que o casamento ele é uma oportunidade ótima. O problema é o uso que a gente faz das nossas oportunidades. Né? Se a gente consegue ter uma boa forma de viabilizar o casamento, a gente vai conseguir, com ele, se defender muito mais das neuroses que foram criadas ao longo da vida e ampliar a nossa percepção para a realidade e nos situarmos melhor também dentro dessa realidade. Às vezes, o casamento, ele em si não cumpre mais esse propósito a partir de uma série de uma série de fatores, né? E a dissolução do casamento acaba se transformando na forma que a gente encontra para dar promoção justamente para a realização desse si mesmo. O casamento pode sim embargar todo esse processo. A gente vê muito isso na clínica, pessoas que após uma separação, elas conseguem entrar num caminho de profundidade na própria história e que fica claro de que a função desse casamento acabava sendo um desvio para esse caminho. Então, às vezes, o fim é um fim necessário e aí a gente tem de entender que a dor que vem desse fim também é uma dor inevitável. Não tem como pensarmos na dissolução de uma relação longa como essa que eu estou objetivando nessa palestra de hoje, né? Essas relações mais duradouras, mais emaranhadas, sem entendermos ali que uma dor vai ser vivida nessa dissolução, caso venha. A primeira coisa que a gente tem de levar em consideração é de que a decisão da separação costuma ser, em 99% dos casos, o ônus de um. Apesar de a separação ser positiva para ambos. Mas é alguém que vai levantar ali uma bandeira e vai decidir para que essa separação se dê. Geralmente,
esse ônus vai para quem tem mais consciência. Uma pessoa que está atenta a todos esses processos, ela vai poder ter uma medida um pouco mais clara do saber se vale ou se não vale a pena, se é o mais adequado, se é o mais saudável manter essa relação ou não. E quando ela tem isso, é justamente esse discernimento que vai promover a ela uma comunicação clara desse propósito e também uma comunicação que vai promover a ambos uma saber olhar para trás e saber qual foi o caminho que foi percorrido. É ótimo quando a gente vê ou vive uma relação onde, no término, as pessoas conseguem ter essa conversa. De saber de onde partiram, até onde conseguiram ir e o que faz com que elas não consigam ir dali em diante, seguir a mesma estrada. Uma outra coisa que é assegurado a ambos são as versões da história. São vários os motivos que fazem com que um casamento termine e são várias também as interpretações que os agentes vão ter sobre esse término. E cada um vai contar a história de um jeito. O contar a história tem uma função especial também, porque a linguagem é aquilo que vai ajudar a construir uma verdade que está inacabada. Quando eu conto a história do fim desse casamento, de alguma forma eu estou tentando preencher certas lacunas que na consciência não ficaram... elas estão ali, estão vagas na consciência e eu busco preencher. Eu estou tentando também dar um encaminhamento para essa dor quando eu conto essa história. A depender do tamanho da dor, essa história vai ser contada até na fila da padaria. Né? As pessoas, elas contam várias vezes. E na clínica é legal porque a gente vê essa mesma história sendo contada diversas vezes, a depender do desenvolvimento que a pessoa assume da própria consciência. Né? Então, a forma, por onde a pessoa começa, os detalhes que são ocultados, os detalhes que vêm à tona. A mesma história é contada diversas vezes e nunca é a mesma história, justamente porque, ao contar, a gente está dando ali uma formatação para algo que não foi assimilado de uma forma pacificada dentro de nós. Há uma grande chance dentro de um término de ele vir acompanhado por más emoções. Esse primeiro cenário era o cenário bom, né? Era o cenário do terminar civilizadamente, né? Só que nem sempre funciona desse jeito, porque justamente por acessar tantas questões de um inconsciente tão profundo, muitas vezes vem à tona, junto com essas temáticas, vem afetos, e afetos não muito legais de se sentir. Como, por exemplo, a culpa, a raiva, o medo de sofrer, o medo de fazer o outro sofrer, o medo do futuro. Essas coisas, elas costumam vir, mesmo nas relações onde a gente tem a maior das certezas de que o melhor é encerrar. Pensar nessa certeza não afasta essa mescla de emoções e que muitas vezes vão se traduzir a partir da agressão moral, das cobranças ou da desqualificação. Tudo isso, toda essa reação exasperada, né, que os agentes podem ter no fim, é uma forma de tentar reagir ao medo do desamor. O que elas estão sofrendo é com a possibilidade delas não se sentirem amadas, delas não conseguirem mais sorver dos valores, dos atributos do amor, e de encontrarem os atributos do desamor, como a desesperança, como a ansiedade, como a insegurança, coisas que o desamor traz de bacia cheia. Então, a
pessoa ela teme muito e a agressão ali, a atitude mais reativa, é quase que um último apelo feito da pior maneira possível para que o abandono não se efetive, por se estimar que aquilo seria um abandono e que esse abandono traria consigo o desamor. A psicoterapia pode ser uma ótima alternativa, não por ser psicoterapeuta, que eu estou dizendo isso, mas por colocar a pessoa em contato com... também já me serviu bastante, tá? Nos meus términos também me serviu bastante. Assim como a terapia de casal, que também muitas vezes é atribuída a ela vai fazer terapia de casal, vai acabar se separando, né? Não seria diferente sem a terapia de casal, né? A terapia ela só trouxe um pouco mais de consciência sobre a natureza dessa relação e pôde fazer com que essa decisão fosse uma decisão mais coerente com a vida que a gente busca ter. Mas a psicoterapia também pode ser um problema nessa história. Banho-maria. As pessoas frequentam o consultório ano após ano, falando dessa mesma situação, e entendendo naquilo ali uma espécie de alívio, o desabafo dela, o desabafo que ela não faz em casa para não trazer o mal-estar para a relação, ela acaba levando para a terapia. E aí a última coisa que elas estão fazendo ali naquele momento, de fato, é análise ou psicoterapia. Elas estão usando aquele espaço para uma outra coisa e que também, para nós, terapeutas, é importante chamar o outro a essa responsabilidade, né? De até quando essa história vai ser repetida, o que será que ainda falta ser compreendido para que essa história pare de ser repetida, né? Isso também é da nossa responsabilidade. Eu deixei por último um capítulo especial da história das separações, que são os filhos, que acabam sendo uma frágil trincheira para a manutenção do casamento ou para transformar a separação num inferno. Os filhos, eles são um argumento para a manutenção da relação muitas vezes, porque eles exigem cuidado, proteção e continuidade. E muitas vezes esse argumento ele vai ser a lei que vai reger a infelicidade do casal. Sendo que, de fato, isso vem atender um modelo de Sagrada Família que é uma falácia. As pessoas entendem que uma separação pode ser um trauma irreparável na vida de uma criança, e pode mesmo. Mas também viver dentro de uma relação neurótica, grau 20, grande parte, a maior parte das pessoas que nos procuram no consultório, elas são filhas dessas famílias, elas não são filhas das famílias separadas. Tá? Elas são filhas de famílias aparentemente estruturadas e que, de alguma forma, mantiveram nesse discurso uma medida de proteção aos filhos, sendo que, de fato, os filhos são os últimos a serem avaliados dentro desse processo. É uma coisa um mito é de que se a gente não falar sobre esse assunto, eles não vão saber nunca que a gente está em crise. E se desconhece aí, ou se ignora, o inconsciente daquela casa. O não dito não significa que não vai ser ouvido. E a criança, muitas vezes, ela vai lidar com esse não dito de uma forma muito... Como ela não tem ainda um fortalecimento egóico para suportar uma situação desconhecida, ela vai trazer aquilo dali, ela vai vivenciar, muitas vezes, inclusive, corporeificando, ou seja, somatizando. A criança adoece a doença que os pais negam. Ou então elas vão virar meio que... Elas encarnam, elas mediunizam todo o conflito daquela casa. Aí elas viram crianças daquelas maravilhas de criança
e que ninguém entende por que aquela criança é daquele jeito e tal, e ninguém vê de onde vem toda a agressividade que aquela criança tem, toda a raiva que aquela criança tem, ou toda a melancolia, toda a tristeza que aquela criança tem, se aparentemente vivemos tão bem. Ela, por ser o mais frágil, o mais vulnerável dentro daquela relação toda, ela vai mediunizar tudo. Mediunizar numa linguagem metafórica, tá, gente? Ela vai trazer para si a responsabilidade de vivenciar aquilo, até mesmo como uma forma de equilíbrio da psique daquela casa toda. Aquilo precisa ser visto. Então, se eu visto essa roupa, alguém vai ver e vai ter que agir. E nisso, assim, esse entendimento é óbvio que não vai ser um entendimento formal, cognitivo, mas a impressão que ela fica, e essa impressão distorcida, é o que muitas vezes vai marcar a dinâmica dessa criança pela vida toda, fazendo inclusive com que ela fique criança pela vida toda. Né? Ela fique fixada num ponto ali da história dela e o desenvolvimento dela fique comprometido. E que também é importante salientar que 2 mundos saudáveis valem mais do que um mundo adoecido. A separação só vai ser ruim a depender da forma como essa separação for tratada por todos. Uma criança que vive em 2 lugares, que tem a casa do pai, que tem a casa da mãe, se a casa do pai tiver harmônica e funcional, a casa da mãe tiver harmônica e funcional, ela não vai ter o prejuízo maior do que ela teria se ela estivesse dentro daquela casa, que é um pequeno sanatório. E, por último, é lembrar que essas crianças de hoje, elas vão ser futuros amantes. Mais tarde elas vão conhecer a pessoa no colégio, e vão se encantar, e vão não sei o que e tal, e vão acabar casando. E qual vai ser o modelo relacional que elas vão reproduzir? O que elas conhecem. Né? Então, se você pensa em proteger uma relação amorosa real oficial, com o filho, é você oferecer a ele um bom modelo de relação para que ele possa assumir mais adiante. Um modelo que vá compreender a coragem necessária, a disponibilidade necessária, a abertura para a mudança, para a transformação, que são necessárias para que esse indivíduo possa se relacionar bem lá na frente, em vez de ficar perpetuando uma maldição familiar. Né? É aquela casa onde todo mundo, assim, minha bisavó sofreu na mão do meu bisavô, minha avó sofreu na mão do meu avô, e eu temo tanto por essa menina, e teme com razão, né? Porque sabe que se uma coisa não acontecer, a pobre da menina vai, de fato, cair na mão de quem não deve. Beleza, aí separou, né? Tá perto, tá, gente? Juro pra vocês. Tá perto. Não, bom, já tá. Não tá bom ainda? Uma vez que se separaram, as pessoas vão precisar se refazer. É a hora de recriar-se depois de uma separação. E aí me vem Malu Mulher, lembra? Começar de novo e contar comigo. Que era também uma história que envolvia muito mais além do divórcio, mas que o grande mote da série, que assim, vocês vão ter que buscar, os mais novos terão que buscar referências, mas era a ideia de uma mulher que se separava e que tinha que conviver com essa separação sendo uma mãe de família, né? Sendo a dona da casa. Esse movimento de separação e de recomeço, principalmente, ele vai trazer consigo um luto. Né? A gente vai precisar aprender a refazer a vida na ausência daquela relação. E isso não é só a ausência do outro, mas é a ausência de tudo que vinha com ele, como os hábitos, os costumes e principalmente as dependências que a gente tinha, que a gente criou ao longo dessa relação. Quando uma relação se encerra, nós temos uma oportunidade, né, de nascimento de um novo adulto ou de acordar
uma velha criança. Ou a gente pode se refazer e se refazer muito melhor, muito mais consciente, muito mais inteiro após uma separação, ou essa separação pode trazer à tona todas as demandas do passado, toda aquela criança ferida, e ela vir com toda a força e com uma série de exigências e sofrimentos e frustrações por ter esse momento interrompido, né? Por ter essa perda que vem do apego. Uma outra coisa também que é muito comum nas separações é uma nostalgia, e uma nostalgia que é muito perigosa. Porque assim, as pessoas, 2 minutos, se elas pararem e se concentrarem por 2 minutos, elas vão chegar numa reflexão de por que elas se separaram. Mas é muito tentador ter esse pensamento nostálgico e muitas vezes até reatar sem mudar o propósito, sem refazer o contrato, porque é difícil mesmo. Esse movimento do luto, ele é difícil. Esse momento de se refazer é muito difícil. Às vezes a gente prefere ir pelo caminho mais sinuoso, longo e perigoso, mas que a gente já conhece, do que abrir uma nova possibilidade. Também é nesse momento em que o saco de ossos dos nossos defuntos, ele cai na nossa frente, né? O que é ótimo, porque aí é a chance que a gente tem de comparar os crânios, né? Bota um do lado do outro para ver que tipo de padrão que a gente está estabelecendo e como é que eu estou nessa repetição, o que eu estou tentando absorver. O perigo é a gente pegar mais esse cadáver, botar dentro do saco, juntar todos eles sem essa reflexão e jogar nas costas e seguir adiante. Porque é disso que vai nascer a amargura, o rancor, né? O ranço, que para as próximas relações vai vir daí. Um outro ponto sensível é ver o outro se refazer. Às vezes a gente tem esquece que um dia vai topar com o outro. E que talvez quando toparmos novamente com ele, ele esteja melhor do que ele estava conosco. Isso que deveria ser um motivo de muita gratidão, né, por a gente ter podido se separar e promover isso por alguém que amamos, pode ser muitas vezes um motivo de uma grande inveja, da gente botar o pezinho para o outro cair mesmo, de boicotar, de voltar a fazer inferno para uma coisa que já estava pacificada. Tem que ter uma atenção. E é uma coisa que não é muito legal, porque assim, existem pontos de convergência dentro de uma relação que eles não vão se desfazer. Os filhos, né, como eu coloquei antes, é um desses pontos, mas também tem as amizades e principalmente a história. A história que a gente viveu numa relação, ela não vai ser desfeita nunca. Tem um filme muito bacana chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei se vocês conhecem. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um cara que resolve apagar. Tem um sistema lá, é uma realidade fantástica. Tem um sistema que apaga do cérebro o que você quiser. O fato que você quiser, a pessoa que você quiser. E aí ele encerra uma relação e ele resolve apagar a história dele com a menina. E aí a gente vê no filme o como isso desestrutura tudo. A nossa história, ela não vai ser apagada, ela não vai ser corrigida, e ela também não deve ser nem apagada nem corrigida para o nosso próprio desenvolvimento. Esses pontos de convergência, eles também podem nos levar a pensar numa amizade possível com esse outro. Passado um luto, normalmente funciona assim, né? Imediatamente é impossível. É preciso de fato viver esse luto para que a aproximação seja uma outra aproximação de duas pessoas que não são mais as mesmas, mas que tem um monte de pontos de convergência, que inclusive eram tão interessantes a ponto de quererem ficar juntos numa época da vida, mas que agora elas podem se reaproximar tendo um novo olhar. E geralmente as amizades que derivam disso, quando elas conseguem acontecer, né, quando a gente tem competência para elas são amizades
fantásticas, porque são amizades onde a cumplicidade e a intimidade elas já existem. Você já conhece, né? Então fica muito mais fácil e muito mais produtivo. Inclusive, vale muito a pena, viu? Transformar ex em amigos, quando a gente dá conta, vale a pena. E às vezes, nesse movimento, o risco que a gente corre é de descobrir o outro e de encontrar nele um novo mistério. E aí, se a gente fizer isso, também não há problema nenhum. Por que não? Se a gente consegue atravessar todo esse percurso, se a gente consegue se refazer em todo esse percurso, por que não entendermos que o reconfigurar uma relação, não como amizade, mas como uma relação a dois, não pode ser uma boa saída? É raro, mas impossível não é, e pode ser bem interessante, viu? Pode ser bem válido. Para encerrarmos, vamos falar aí de um novo amor, né? Depois de tudo isso, a gente já se refez, já atravessou o luto, e aí é preciso pensar em um novo amor, mas um novo amor precisa vir com um novo olhar. Né? A gente tropeçou tanto naquela história, a gente vai refazer isso do mesmo jeito? Não, vamos tentar fazer um caminho que seja um caminho mais interessante, né? O primeiro ponto que a gente deve buscar é assumir a responsabilidade com o próprio desenvolvimento e diminuindo a salvação projetada. Tentar construir uma história que seja menos projetiva, mas que seja mais focada em quem nós somos, até onde conseguimos chegar. E aí tem aquela coisa, né, de o segredo, leis do universo, não sei o quê. A tendência é de a gente conseguir achar uma pessoa que caiba dentro disso, que esteja com propósitos também mais próximos disso. Uma segunda coisa que também é importante é adotar uma atitude companheira ao lidar com o processo individual do outro e compartilhar incentivos. É ver que a gente não precisa limitar o outro ou coaptar o outro para o nosso propósito de vida para que a relação dê certo. É lembrar que foi justamente fazendo isso que a relação anterior deu errado. Então, se eu consigo, de alguma forma, ter uma visão mais colaborativa e mais integrativa com o processo do outro, a chance de crescermos juntos é muito maior. E, por fim, comprometer-se com um diálogo vivo e ativo, uma vez que a gente já viu todo o mal-estar que o silêncio gera, focado na descoberta mútua e profunda de si e entre si. É desconhecer o outro a cada dia. É tentar ter um olhar que é um olhar de desconhecimento sobre o outro, de explorar o novo, de ser curioso diante do outro. E dessa forma, também não temer muito a conversar sobre si com o outro. A gente fala muito da vida dos outros, a gente fala muito das coisas do mundo, mas a gente não fala sobre o que sente. A gente não fala sobre a forma como entende, dos medos que a gente sente. Imagina só se a gente pudesse falar com mais clareza sobre o medo que eu sinto dentro da própria relação. Quem já experimentou isso, sabe o bem que faz. Quando a gente consegue ter uma conversa sincera, legítima e transparente, tirar a roupa na frente do outro, criar novamente uma intimidade com o outro, a gente sabe que depois que a gente veste uma outra roupa, a gente está bem melhor. É uma roupa muito mais soltinha, mais folgadinha que a gente veste. E para encerrar de verdade, eu trouxe mais uma frase do Hollis falando sobre essa transformação que o amor traz. Que amar a diversidade do parceiro é um evento transcendente, pois penetramos o verdadeiro mistério do relacionamento, no qual somos levados ao terceiro local. Não sou mais eu, porém nós, que somos mais do que nós mesmos, um com o outro. Uma relação, ela faz com que a gente alcance esse lugar de transcendência, de ir além daquilo, né? De conseguir acessar algo que vai maior, mais longe. Amplia muito a nossa capacidade de visão
de entendimento e de realização de si mesmo. A gente só precisa ter coragem. O Jung também dizia que amar, né, que o relacionamento era um ato de coragem que não era para qualquer um, que era só os nobres cavaleiros que conseguiam lutar pela sua amada, né? Então a gente tem que buscar isso e ter coragem mesmo para enfrentar toda a dificuldade, porque assim, apesar de no discurso ficar muito fácil, a chance que a gente tem de, ao encontrar uma nova história, voltar a projetar novos conteúdos e chegar numa situação anterior é grande. Mas vamos ser otimistas de que a gente consegue chegar lá. Trouxe aqui algumas referências do que foi consultado aí para essa apresentação. É uma pena que alguns desses livros que são muito bons, eles estão esgotados já. Aqui na editora vocês têm A Passagem do Meio, do Hollis, que é um livro incrível, que ele fala de relacionamentos também, mas ele fala muito sobre esse processo da metanoia, né, dessa passagem do meio da vida e tal, e que vale a pena de verdade. Quero agradecer a vocês pela paciência, pela atenção e até a próxima. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe entre os amigos e antes de sair, se inscreva e clique na sinetinha para que você possa estar por dentro aí das nossas novidades.